Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que tem tudo a ver com essa pandemia e o pós-pandemia, que são os comitês de inovação. Tem empresa que encara isso como uma realidade e cria o comitê de inovação, fazer a mesma coisa de forma diferente e mais produtiva, e tem outras empresas que faz isso de forma inconsciente, subjetiva. Acha que é por ser uma empresa pequena, que não é para criar um comitê para repensar toda a empresa. A minha orientação, não importa o seu tamanho, o tamanho da sua empresa, é que você crie um comitê, um grupo, a gente chama de comitê, mas é um grupo para pensar na inovação. Inovar é fazer a mesma coisa de forma diferente. Os vídeos que eu estava fazendo antes, eu estava fazendo internamente. Hoje eu resolvi fazer aqui no jardim. Então isso não deixa de ser uma forma de inovação. Aproveitei aqui a minha parada para o café, para otimizar o tempo. Também é uma forma de inovação. Muita gente fala do WhatsApp como se fosse uma novidade. Não é novidade nenhuma, porque o WhatsApp é uma troca de mensagens. Apenas se criou uma nova forma de se trocar essas mensagens. A mesma coisa é o Zoom, que ficou tão popular agora na pandemia, e o Zoom nada mais é do que uma reunião que as pessoas se comunicam através de uma tela, de forma digital, mas simula-se uma sala, uma mesa, pessoas frente a frente, olho no olho, tratando de assuntos importantes. A mesma coisa é o comitê de inovação que eu proponho que as empresas criem, mas o objetivo do nosso vídeo de hoje é recomendar a formalização desse comitê. Por quê? Primeiro, é preciso que se elejam membros e que se nomeie uma pessoa que vai coordenar o comitê. O segundo passo é fazer um termo de responsabilidade, um termo que eu chamo aditivo ao contrato de trabalho. Você pode estar se dizendo, mas isso é uma burocracia. Ora, é importante essa burocracia e você vai entender o porquê no final desse vídeo. Faça um termo aditivo prevendo quais são as responsabilidades de cada pessoa naquele comitê de inovação. É preciso deixar regras claras de que as ideias, o que foi inovado, o que foi implantado, pertencerá à pessoa jurídica, à empresa, e não ao seu criador, não ao seu idealizador. E, por fim, eu recomendo que seja fixado um pagamento de um prêmio para aquelas ideias, para aquelas sugestões inovadoras que forem aceitas. Para fazer aqui um paralelo bem rápido e para você entender a importância da inovação, se nós pensarmos no Império Romano, a água era transferida de um ponto a outro através de aquedutos. Eram construções de alvenaria muito onerosas, caríssimas, para se transpor um veio d'água. Surgiu um cidadão que disse, por que a gente não faz isso de forma mais prática, através de tubos? E aí se criou a encanação. Então imagine o valor dessa inovação, dessa sugestão. Parece ser uma ideia simples, mas é uma ideia que revoluciona. Da mesma forma, sem sair do tema da água e da irrigação, imagine aquelas pessoas que trabalham na agricultura e andavam muito durante o dia, tendo que usar regadores nas lavouras. E aí chegou também um cidadão que disse, por que nós não aplicamos aqui um pivô central, que é o uso de um trator, mais ou menos um trator, com um tubo, com rodas, e que você consegue irrigar ao mesmo tempo uma grande extensão de terra. É também uma inovação, porque irrigar água, irrigando uma planta, não é novidade alguma, mas o método que foi utilizado criou uma escala e isso tem um valor muito grande. Muita gente confunde isso com invenção, mas é inovação. Então, nessa época de pandemia, muitas empresas elas vão ter essa inovação através de um comitê, de um grupo, que vai estar pensando em melhorar uma forma da empresa se comunicar, a logística da empresa, a entrega, o recebimento do cliente e por aí vai. Até na área contábil, financeira, jurídica. E
Isso precisa ficar claro de que todas essas ideias, todas essas inovações que forem implantadas no negócio, que muitas vezes salvam o negócio, são de propriedade da empresa. Para que isso não aconteça de forma ruidosa, de forma turbulenta, é preciso que se faça esse passo a passo que eu falei antes, que se formalize, que se crie um termo aditivo ao contrato de trabalho e que se pague um prêmio para que essa inovação, essa grande ideia, se ela vier a ser implantada, ela seja de titularidade da empresa. É isso aí, um forte abraço para todos e tchau.